Entrevista. Vereadores pedem comissão especial para tratar crise hídrica. Como noticiado ontem pelo Jornal da Cidade, os vereadores Márcio Teodoro e Carlos Roberto desejam criar na Câmara uma comissão especial de inquérito, CI, para tratar da crise hídrica que atinge Andradas neste momento. De acordo com os vereadores, é preciso analisar criteriosamente o contrato firmado entre o município e a Copasa, para que, se necessário for, adotar até mesmo medidas drásticas. Ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, eles irão falar agora sobre a criação da CI e sobre a lei que regula a prestação de serviços da Copasa ao município. Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um bom dia também a todos os ouvintes aí da Vinícola AM. Vereador Carlos Roberto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Vinícola AM. A gente agradece a oportunidade por estar aqui, né, para prestar esse esclarecimento. Exato. E o assunto é da mais elevada importância porque diz respeito à nossa própria sobrevivência. Não é? Ontem vocês conversaram com o repórter André Luiz, explicaram sobre a importância de se criar essa CI. É isso mesmo, né, Márcio? Tem que investigar esse contrato. Sandra, eu e o Roberto estivemos analisando essa lei que foi assinada em 2002, né, com a Copasa, e a gente pôde verificar que tem muitas falhas e dentro do que está dentro do contrato não está sendo cumprido pela concessionária. Exato, Roberto. Se preciso for, apertar e refazer o contrato. Já se passaram 15 anos, Sandro, desse contrato. A gente vê hoje uma necessidade por a empresa Copasa não estar atendendo a demanda da população de Andradas. A criação dessa CI ela vem trazer algumas mudanças. A gente indicou à Câmara, o nosso jurídico, para que seja avaliado isso aí, para ter algumas mudanças em algumas leis, e a gente vê que no momento é necessário isso. E, Roberto, ontem ouvindo a entrevista que vocês concederam para o André Luiz, eu fiquei com uma dúvida aqui. A partir do momento que vocês solicitaram ao jurídico que faça esse estudo, existe um prazo para que a CI seja realmente implantada? Prazo assim, a gente conta mais ou menos até na próxima sessão de 15 dias. A gente espera conversar com o jurídico e com o presidente da Câmara, que até nessa sessão ele estava ausente, e para a gente avaliar se vai ter uma audiência pública antes, se a gente tem que fazer uma audiência com o pessoal de Andradas, mas eu acredito que ela tem que ser breve, ela não pode ser, tem que ser de curto prazo. Márcio, sem o Juninho, como é que vai ficar essa parte do jurídico lá? Quem que vai encabeçar? Então, por enquanto, a gente ainda não tem nada definido, né? O presidente ainda não se manifestou, né? Se vai ter intenção de colocar alguém para assumir a procuradoria. Por enquanto, a gente está lá com o Júnior Conte, né? Que é uma pessoa, um advogado bem capacitado, que está por dentro do regimento da Câmara, né? Então, a gente acredita que até o presidente, o Guto, me ligou e falando que da possibilidade de a gente instalar uma audiência pública antes de criar a CI. Então eu vi isso com bons olhos, né? Mas o importante é a gente estar focado em criar essa CI. A gente precisa de 1/3 da Câmara assinando esse requerimento. A gente já tem, né, esse 1/3. Eu, o Roberto e o Hamilton se prontificou a assinar com a gente. Então eu acredito aqui que vamos esperar agora o presidente se manifestar para ver se a gente vai fazer essa audiência pública antes da CI ou se a gente já vai fazer a CI e chamar uma audiência pública dentro da CI. Então aí vai ficar a critério dele. Então eu acredito que o mais breve possível a gente tem que montar essa CI para a gente resolver esse problema de vez. Eu acredito que a audiência pública deve ser feita. Porém, vocês, vereadores, já sabem o que a população pensa. Então, por mais importante que seja essa audiência pública, e ela será importante, mas nós já sabemos o que o povo pensa. Sim, não é? Exatamente. E o que o povo pensa, Roberto, sobre a situação que nós estamos passando? Hoje a população tem um conhecimento sobre a Copasa e o comentário sempre é o mesmo, Sandro. Eu acredito na Copasa, que ela tem a capacidade de tratar, sim, fazer um ótimo abastecimento de água na cidade, mas o que a população nota, e nós como vereadores, é a falta de investimento da Copasa no nosso município.
E a cláusula desse contrato também, ela vem nos preocupando algumas normas, porque hoje nós temos o distrito do Campestrim, distrito da Gramínea, o bairro do Óleo, o bairro São José da Cachoeira, que tem uma dificuldade, não tem um tratamento de água. Você tem conhecimento, lá tem 2 escolas com aproximadamente nas 2 uns 400 alunos que fazem o uso dessa água. E eu acredito que nessas novas propostas, nessa nova negociação, a gente consiga incluir esses distritos e esses bairros para que a Copasa assuma o tratamento de água, porque a prefeitura não é uma firma de tratamento de água e fica sem condições de tratar a água desses locais. Márcio, realmente, o povo percebeu que está faltando investimento. Sim, hoje a gente pode, se a gente pegar o contrato, Sandra, a lei aqui, 1363, você pode ver que nela fala que a Copasa tem que realizar os investimentos, mas não fala quando. Não quer dizer, eles podem realizar esses investimentos em 2027, no último ano, e falar que... Então quer dizer, eles vão passar 25 anos sem investimento algum. No último ano, eles podem vir fazer um investimento. Então, quer dizer, eu acho que na lei tinha que especificar investimentos anualmente. Entendeu? Para quê? Para que a gente possa ter a garantia que a cidade vai estar sendo amparado por uma lei e que eles têm que cumprir. E outra coisa que eu vejo na lei, não tem penalidade. Entendi. Então, olha, para o ouvinte da Rádio Vinícola entender, o Márcio está com a lei na mão, é isso, né, Márcio? Exatamente. E você está me falando que não tem penalidade, ou seja, não tem prazo, não tem penalidade. Não tem penalidade. Infelizmente é uma lei muito falha, não tem penalidade. Fala que a Copasa, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, só para dar um resumidinho bem fácil. No seu artigo 2º, fala que a concessionária se obriga a atender o crescimento vegetativo do sistema público de abastecimento de água, promovendo as ampliações que fizerem necessárias para evitar déficits ou racionamento na prestação de serviço. Mas aí, no caso, não precisaria nem do prazo. A própria letra da lei é clara. Se um promotor entrar pedindo, o juiz vai obrigar a Copasa a fazer o investimento. Só que eles podem alegar que o município não está precisando de investimento e que eles têm até 2027 para realizar o investimento. Entendi. Então, pelo que eu entendi aqui, mais ou menos nessa lei foi isso. E outra coisa, ó. Se a gente pegar aqui no mesmo artigo 2º, no seu inciso 1º, melhor, vamos lá no parágrafo E aqui, ó, fornecer mensalmente, sem encargos ao concedente, a quantidade de 6.000 metros cúbicos de água tratada, através da rede concedida aos próprios municipais. Aí você vai no inciso 1º. A cota de consumo de que cuida a linha E, do inciso 3º, será revista anualmente, em função do crescimento populacional do município, acompanhado de sua variação percentual. Então eu acredito que isso também não está sendo cumprido. Sim. É importante, Sandro, a gente relatar o seguinte, ó, a prefeitura ela pode fazer uma rescisão desse contrato, porém a Copasa tem que ser indenizada. Aqui fala no artigo 11 que por motivo de interesse de ordem pública ela pode ser de interesse maior da comunidade ter a revogada. Porém, no artigo 7º, ela fala que é ressalvada a hipótese de prorrogação, tal, né? Só que mediante a indenização à concessionária. Mas eu acho, viu, Márcio, Roberto, que se a Copasa não cumpre a sua obrigação de acompanhar o crescimento da cidade, e aí não precisa ter prazo, porque a própria lei está disciplinando que a cidade crescendo eles têm que investir. Tem que investir, exatamente. Então a cidade crescendo, eles não investiram. Não investiram nada. Então eu acho que se houver uma quebra unilateral por parte de Andradas, aí não se precisa pagar a indenização. Por quê? Só vai se pagar a indenização caso Andradas quebre o contrato sem motivo. Sim, exatamente. Mas tem um motivo, que é a falta de cumprimento dos investimentos que se obrigaram por meio desse contrato. Pode ser que a saída esteja por aí. Eu vejo assim, ó, que vamos supor, eu analiso hoje, se a gente conseguir fazer um remanejamento nesse contrato, eu acho que não é necessariamente fazer essa quebra do contrato. A gente fazer as adequações nele necessárias, colocar os bairros que o Roberto acabou de citar, entendeu? Que é essencial, e a gente poder cobrar mais dentro dessa lei da Copasa. Se a gente colocar uma cláusula de investimento anualmente, saber exatamente o lucro que eles têm na cidade, quanto % desse lucro eles têm que investir, eu acho uma coisa mais específica, né, Márcio? Eu acho que porque a água da Copasa é uma água boa, é bem tratada, isso a gente tem que relatar também. Só que o que está acontecendo, eles não estão investindo na cidade.
não é só Andradas não, é todo o estado de Minas Gerais. Então a gente tem que fazer um negócio a curto prazo. Hoje a curto prazo eu acho que o mais rápido e imediato é a gente mudar esse contrato. Roberto, eu fiquei com uma dúvida aqui, eu não sei se você vai saber responder. Esse contrato ele trata sobre zona urbana somente ou ele trata também sobre a zona rural? Porque se não tratar da zona rural, aí esses bairros que você citou é que eles estão perdidos mesmo. Ô Sandro, pelo que a gente entendeu ali, eles tratam hoje só da zona urbana, então não é incluído, não fala do município, pelo que eu entendi ali. A gente avaliou ele, então esses bairros, quando eu citei, já é para a gente tentar estar incluso numa próxima negociação. E é como o Márcio disse ali, o contrato é de muito tempo, então eu acho que o crescimento da cidade tem que ser mudado alguma coisa. Não vem ao caso de interromper o contrato. E como o Márcio disse, eu já até numa reunião na Câmara, acho que você acompanhou, elogiei o tratamento da água da Copasa. Tanto é que eu, como vereador, estou preocupando em levar eles para os outros distritos e outros bairros. O que tem que ser feito, mudado nesse contrato, é a parte de investimento, principalmente em reservatório para Andradas, que a gente não vê por parte da Copasa. E entre eles mesmo a gente vê que está uma empresa que ela não está se preocupando muito com a própria imagem dela. Em vez de fazer investimento, fica fazendo muitos reparos. Isso eu não vejo que não é bom nem para a Copasa. Ponto da presidente da Copasa não comparecer numa audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte e com prefeitos de todo o estado, em todo o estado de Minas ali, a presidente da Copasa não compareceu, não enviou representante. Então isso é uma coisa que realmente nos preocupa, não é? E com relação à quebra de contrato ou não, a Carol deu uma sugestão para nós aqui durante o Jornal da Cidade. Ela deu o seguinte exemplo: no bairro do Óleo nós temos ali a concessionária de energia elétrica, não é a CEMIG, né, Carol? CPFL, né? É a CPFL do estado de São Paulo, e ela tem de Minas Gerais. De repente, Márcio, Roberto, não poderia ter a Sabesp atendendo Andradas por meio de um acordo, como acontece com a CPFL ali no bairro do Óleo? Eu acredito, eu não sei se a Sabesp poderia, porque ela é uma empresa do governo do estado de São Paulo, né? Eu acredito que tem outras empresas. Por exemplo, se a gente for em Olambra, lá é uma empresa de São Paulo, tem o nome até Águas de Olambra, né, que faz esse serviço de água. Se a gente for em Limeira, por exemplo, lá é a Odebrecht Ambiental que faz em Limeira. Então tem outras empresas que fazem o mesmo serviço. Aí o que a gente tem que ver? A gente tem que analisar, acho que o executivo tem que analisar a viabilidade e para a gente ver se é compensativo isso, né? Então eu acredito que há possibilidades. Aqui no bairro do Óleo, conforme você citou, a CPFL faz ali e faz também ali no bairro dos Diogos, que é município de Andradas, porém a rede é paulista. Eu não sabia. Então eu acho que é bem interessante que até o executivo faça uma análise disso, até porque eu acredito que uma empresa desse porte, tipo aí uma Odebrecht, uma Águas de Olambra, que no caso é uma empresa que eu não me lembro o nome agora, é uma empresa de São Paulo, que veio ali para Olambra. Às vezes essas próprias empresas elas podem fazer indenização para a Copasa. Então. Tem também o DEMAI, Sandro, que o DEMAI atende Ouro Fino e atende também Poços de Caldas, que é Minas. Então, às vezes, poderia ser uma outra solução viável para atender Andradas, já que é uma cidade mineira também. Exato, DEMAI, a gente sempre ouve falar dele lá em Poços, né, Roberto? Então, Sandro, eu acredito que esse pedido nosso da criação da CI, primeiramente é para tentar mudar alguma coisa no contrato. A primeira que a gente espera está negociando com a Copasa a melhoria, investimento, e eles têm interesse em investir no nosso município, mas a gente tem que aguardar pelo executivo, porque faz parte da negociação com ele. A gente entra com esses inquéritos aí porque a gente faz parte da Câmara de Vereadores, mas eu acredito que em primeira mão é uma negociação de alguma mudança de alguns pontos. Esperamos que possa ficar com eles, mas se necessário que o executivo tome as devidas providências. Exato. O melhor é ficar com a Copasa desde que eles cumpram ali as metas. Eu acho que até para evitar um transtorno para a população, tudo isso aí, se a Copasa vier
a resolver mudar o contrato, atender aquilo que a gente está precisando a um curto prazo. Isso que é importante, que não adianta vir aqui falar para a gente, né, Sandro? 2018 vai acontecer, 2018 vai resolver e tal, sem ter uma data. Até porque a Copasa tem um projeto desde o ano de 2009, é bem importante eu relatar isso aí. Ela tem um projeto desde o ano de 2009 de fazer 2 reservatórios aqui no alto do Jardim Rio Branco. Então é um projeto de quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Agora em 2018 vai fazer 9 anos. Fazendo aniversário. Que eles compraram o terreno para fazer o reservatório. Agora diz que em 2018 eles vão fazer os reservatórios. Então quer dizer, comprou-se o terreno em 2009 e vai executar o serviço daqui 10 anos. Então quer dizer, é um projeto que a Copasa tem de 10 anos para fazer 2 reservatórios ali no alto do Jardim Rio Branco. Então, quer dizer, a gente vai ficar à mercê durante 10 anos, correndo o risco de ter um racionamento sério na cidade e aguardando investimento por parte da Copasa. E quando chove e os rios de Andradas estão cheios de água, nós percebemos que não existe um represamento como poderia ser. Não é muita água que vai embora. Poderia ter um lugar maior, né? Para segurar essa água. Isso, Sandra, é uma questão que preocupa, como eu disse para você, do investimento em reservatório, porque nós somos, a cidade nossa, ela é bem diversificada, principalmente com produtores rurais, e a Copasa fazendo a captação dessas águas só dos rios, ela dá um certo desconforto, uma insegurança aos produtores também, que necessita dela, com ortoga, tudo certinho. Você sabe que tem irrigação no período de estiagem, agropecuária, então é essa a preocupação deles estar fazendo o reservatório, investindo no reservatório deles, porque a captação da água só dos rios é onde que causa todo esse problema aí. Tem que guardar no tempo que está sobrando, no tempo da vazão. Né, quem já foi ali no Pinheirinho percebe que em épocas de janeiro, fevereiro, em épocas de cheia, é muita água que vai embora. É muita água. Ali está com um problema sério de vazamento, né? Diz que estão para resolver a qualquer momento, né, ali no Pinheirinho. A bombeamento também no Rio Jaguari também está com um problema lá de captação, está tendo muita perca. Então, de imediato, diz que vão fazer essas manutenções. Mas, por exemplo, você vê, Sandro, o Jardim Alvorada, o reservatório do Jardim Alvorada não funciona. Do Jardim Panorama não funciona. Entendeu? Então diz que vão colocar em funcionamento. Diz que está comprando as peças. Então a gente vê que está tendo uma ação imediata para tentar amenizar. Mas não vai resolver. Porque se pegar um período de seca, de estiagem forte, aí nós vamos continuar com problemas. Então, a Rosângela parece muito séria, né, Márcio? Ela parece ser uma pessoa muito séria, comprometida. Né? O moço que está aí também, o gerente que está aí, o Chicão, também parece ser muito comprometido. E então a gente aguarda que eles resolvam isso de imediatamente e que a gente possa, que a Copasa até venha de encontro com a gente. A gente gostaria muito que a Copasa viesse de encontro para a gente revisar esse contrato. Que não espere a gente montar uma CI aí, vamos supor, a CI demora mais ou menos, eu acredito, uns 4 a 6 meses para a gente concluir ela. Né? Então, se eles virem de encontro, a gente vai amenizar uma CI, chamar esse pessoal todo na Câmara, fazer uma questão investigativa, porque, a meu ver, a única maneira que a gente tem de tentar resolver o problema é montando essa CI e mudar esse contrato. Esse contrato é do ano de 2002, Márcio? De 2002, é um contrato que foi assinado, aprovado pela Câmara no ano de 2002. E você ainda tem outros aspectos que você queria destacar nesse contrato que você não acha que está satisfatório, ou existem coisas que você ainda não falou? Eu acredito que assim, ao meu ver, assim, de imediato, por exemplo, assim, é aquele caso que o Roberto falou, que a lei está falando que o tratamento da água é somente na sede do município, que a gente teria que englobar esses outros 4 bairros. A questão dos investimentos, que não se fala assim em porcentagem de lucro que tem que ser investido e nem quando ele tem que ser investido. Né? E a questão, mais uma questão que não tem nenhuma penalidade, que eu achei que foi o mais grave. Por exemplo, se a Copasa deixar a cidade sem água, que pena que eles têm? Nenhuma. Quebraram o contrato, mas não tem pena. Não tem pena. Por exemplo, não tem pena nenhuma de ficou 3 dias sem água, e aí? Não tem penalidade. Então, quer dizer, eu achei que isso aí ficou bem, é uma coisa bem falha. E outra coisa aqui, no artigo 10, eles falam que os projetos de loteamento, o loteador se obriga a implantar os complementos de abastecimento de água naquele determinado bairro.
Só que eu tive conversando com o loteador semana passada, faz 4 meses, se eu não me engano, que ele me falou que está esperando a Copasa aprovar o projeto para ele custear um reservatório. Quer dizer, nem os outros pagando, eles se movimentam. Nem os outros pagando, teve uma ação. É burocrático? É burocrático, mas a coisa tem que ser mais rápida. Claro. Principalmente numa cidade que está tendo problema com a captação de água. Esse número de loteamentos construído em Andradas nos últimos anos nos preocupa, né, Roberto? Ô Sandro, nos preocupa, mas eu vejo assim, eu acho que a cidade não pode parar de crescer, os investidores, por devido uma empresa que não está atendendo a demanda. Então a gente tem que, como papel de vereador, a gente tem que estar buscando essa melhoria no abastecimento, porque tanto por parte da Câmara como o Executivo, você parar uma cidade que está em crescimento, os loteadores, os investidores e empresas crescendo em Andradas. Então eu acho que é difícil por causa de uma empresa que não está atendendo a demanda. Então eu acredito por isso essa mudança desse contrato a gente espera ser mudado para que ela venha atender as necessidades tanto das empresas, dos loteadores que estão aí investindo, buscando um crescimento para nossa cidade. Ou seja, eu estou muito feliz com vocês dois, viu? Vocês, ou seja, não é quebrar contrato, não é a cidade parar de crescer, é simplesmente fazer a Copasa trabalhar. Na verdade é fazer um ajuste, Sandro. Eu vejo assim, como eu disse no início para você, que eu acredito na Copasa, porque é uma empresa que faz um tratamento de água muito bom. O que está faltando é um investimento por parte da Copasa no nosso município, e eles têm condições de fazer isso. Na própria gerência deles, eu acho que pode ser analisado que até para eles, para a imagem deles e para o financeiro deles, seria viável os investimentos para o futuro, para o nosso município. Bem dizer isso aí mesmo, Sandro, que o Roberto acabou de falar. O que a gente vê aí, ó, por exemplo, você pega uma empresa loteadora, ela gera emprego, ela ajuda a cidade a crescer, ela está disposta a fazer os reservatórios, tem empresas que estão dispostas até a tratar a água, entendeu? Então, quer dizer, a cidade tem potencial, a cidade tem água, o que falta é investimento, que às vezes param na burocracia da própria Copasa, porque até são obras particulares que está acontecendo, né, e para na burocracia da Copasa. Então isso a gente não pode aceitar, né? A gente, como vereador, Roberto como vereador, ainda primeiro mandato nosso, a gente conviver com isso, a gente não vai passar os 4 anos nossos vendo isso acontecer. Isso a população pode ter certeza que nós vamos para cima, entendeu? Então vamos cobrar a Copasa, vamos trabalhar alinhado com o Executivo, que o Executivo também está cobrando, o Rodrigo está cobrando a Copasa, todo dia liga na gerência da Copasa, cobrando uma solução de imediato. Então é importante que a população fique ciente que a Câmara Municipal está trabalhando para reverter isso e que o Executivo também está trabalhando. Então a gente quer o quê? Quer uma resposta, quer que a Copasa execute aquilo que ela tem que ser feito. Entendeu? Então a gente quer, e outra, tem que ser a curto prazo, porque dinheiro a Copasa tem. Nós conversamos com o Márcio Teodoro e Carlos Roberto, vereadores aqui da cidade de Andradas, falando sobre realmente essa comissão especial de inquérito, a CI, que deverá ser criada nos próximos dias, e o mais importante, não é? O contrato da Copasa, que precisa ser reavaliado ou cumprido. Muito obrigado, gente, pela participação e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Sandro, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes da Vinícola M. Quero deixar meu nome, o do Roberto, aqui à disposição da população. Que precisar, estamos sempre à disposição. Tá? E mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, Sandro, a oportunidade. Muito obrigado. A gente está sempre à disposição para a Rádio Vinícola, quando for necessário algum assunto aí. Agradeço mais uma vez o momento oportuno. E obrigado a todos da Rádio Vinícola e uma boa tarde aos ouvintes. Jornal da Cidade.